pessoal, então a gente vai dar início à solução de mais um problema da lista número 6 do capítulo sobre aplicações de leis de Newton, em que a gente vai tratar um problema que envolve forças no movimento circular uniforme. Temos então a seguinte situação. Na questão 4, o engenheiro precisa calibrar a velocidade angular de um brinquedo num parque de diversões. O esquema do brinquedo é parecido com esse carrossel voador, também é conhecido como sombrinha em alguns parques. E é o seguinte, você tem uma barra central girante com uma velocidade angular ômega. Essa barra ela é acoplada no alto a uma haste, essa haste tem um comprimento D. Esse comprimento D dessa haste é ligado num cabo de comprimento L que vai sustentar uma cadeira. Uma cadeira que em geral possui uma pessoa que vai girar em razão do movimento dessa haste central, certo? No item A, então, pergunta-se o seguinte: qual a tração no fio de comprimento L tem que aguentar para que a massa M faça um ângulo θ com a vertical? Essa tração ela vai ser dependente do ângulo que o cabo de tamanho L vai fazer com a vertical, tá certo? Vamos refazer essa figura, então, na lousa, para que a gente possa representar o diagrama de forças na pessoa, então resolver tanto o item A quanto na sequência o item B, ok? Então vejam só, como nós estamos interessados no movimento da pessoa de massa M, eu vou representar o conjunto da cadeira com a pessoa por essa partículazinha. E nessa pessoa nós temos o seguinte, a pessoa está acoplada num cabo, esse cabo por sua vez sustenta uma força de tração, ele é tracionado enquanto o movimento acontece. Eu vou representar então a tensão ao longo desse cabo por um vetor, que vai receber o símbolo T, certo? E na sequência a gente tem também a ação da força-peso. Então a força-peso atua no conjunto cadeira mais balanço, verticalmente para baixo. É muito comum num problema como esse, o aluno, a pessoa pensar da seguinte maneira: ué, mas eu não preciso colocar também a força centrípeta? Não, de cara você não tem que colocar a força centrípeta. Na verdade, você tem que acompanhar o movimento do objeto, verificar quais corpos estão aplicando forças nesse objeto girante, e então verificar qual força está apontando para o centro da trajetória. Então o que a gente observa é o seguinte: a tração no cabo, que sustenta a pessoa nessa posição, é aplicada, como eu disse, pelo próprio cabo. Então aqui a gente tem uma força aplicada pelo cabo. O cabo é girante juntamente com a haste, juntamente com essa coluna central. E aqui a gente tem a força-peso. A força-peso, por sua vez, ela é aplicada em razão da atração gravitacional. Então ela é aplicada pela Terra. Então vejam que de imediato você não consegue identificar um corpo que vai provocar uma força que a gente chama de força centrípeta. O que a gente tem que verificar é como é que o movimento está acontecendo e qual dessas forças aponta para o centro da trajetória. Se eu refizer essa figura do lado de cá, a gente vai perceber então o seguinte: à medida em que o movimento acontece, o conjunto da cadeira com a pessoa vai descrever uma trajetória circular parecida com essa aqui. Eu preciso de alguma força nesse problema que aponte para o centro da trajetória para desempenhar o papel de força centrípeta. Quando você olha para a força-peso, você vai perceber que ela não tem essa característica. Ela não aponta para o centro da trajetória.
Então não é ela que pode desempenhar o papel de força centrípeta. Por sua vez, a tensão no cabo também não desempenha esse papel na sua totalidade. A tensão no cabo ela aponta nessa direção e nesse sentido. Mas por sua vez, se nós tomarmos a tensão do cabo e se nós decompusermos a tensão, em outras palavras, se nós colocarmos nesse problema um sistema de referência Y, X, a gente vai ver que a força centrípeta tem que atuar ao longo do plano horizontal, ela tem que atuar sempre para dentro do disco. Então a gente vai perceber que a tensão como um todo, de fato, não é capaz de desempenhar o papel de força centrípeta, mas uma componente da tensão é. Então, nós vamos decompor a nossa força centrípeta em relação à vertical, em relação à horizontal, e então a gente vai perceber que existe uma projeção, uma componente da força centrípeta aqui na direção X que aponta para dentro da trajetória. Isso quando a partícula está nessa posição. Mas à medida que a partícula vai girando, o esforço de tensão no cabo também vai girar, a componente de tensão no cabo, que originalmente está aqui ao longo do X, ela sempre vai estar apontando para dentro da trajetória. Nesse sentido, é essa componente que vai desempenhar o papel de força centrípeta no problema. Ela é a força centrípeta que nós estamos procurando. Ok? Eu preciso então de um ângulo para poder efetuar essa decomposição. Eu vou utilizar o próprio ângulo que me foi fornecido na figura, que é esse ângulo θ. Daí então, eu vou ter uma componente de tensão que aponta para o centro da trajetória e uma componente de tensão que atua aqui na direção perpendicular. Deixa eu refazer essa figura, esse vetor aqui. Ok? Nós vamos chamar essa componente da vertical de TY e essa componente que nós marcamos aqui no plano horizontal, nós vamos assinalar como sendo TX. TX tem um módulo TX atuando na direção menos I, porque ela vai atuar contra o sentido considerado como positivo nesse problema. Na verdade, ela não atua na direção menos I, ela atua na direção menos R chapéu. O R chapéu é um vetor unitário que aponta para dentro da trajetória. Ele coincide com o vetor unitário I apenas quando a partícula se encontra nessa posição. Então, o correto realmente é a gente mencionar que a componente de tensão no cabo no plano XY atua na direção radial interna, tá certo? Aponta radialmente para dentro, daí então o sinal negativo. Se apontasse radialmente para fora, seria o vetor R chapéu, tá certo? Mas aí não seria uma força centrípeta, seria assim uma força de natureza centrífuga. Então apenas escrever isso aqui direitinho de novo. Ok? Então TX na direção menos R chapéu. Já TY sempre aponta verticalmente para cima. Então a gente pode tranquilamente dizer que o vetor TY tem um módulo TY e atua na direção J superior, atua verticalmente para cima. O item A diz respeito não necessariamente à força centrípeta, a gente quer descobrir qual é a tensão no cabo que o cabo tem que suportar para que essa massa girante faça um ângulo θ com a vertical. Então repara que se nós estamos analisando o problema na vertical, nós não estamos preocupados no momento com o giro que a partícula vai sofrer aqui no plano horizontal. A ideia é que na vertical a cadeira não vai balançar, ela não vai nem subir nem descer. Então a altura dela em relação ao eixo, a esse círculo que eu tracei aqui, é essencialmente constante. Se não existe movimento na vertical, então nós temos um problema de equilíbrio na vertical. Nós temos então um problema de primeira lei de Newton. Então no item A, nós podemos dizer o seguinte:
Uma vez que não há movimento na vertical, apenas na vertical, viu? Não é que não está acontecendo movimento, não. Eu quero dizer que a partícula não está nem subindo e nem descendo. Se não existe movimento na vertical, seguramente nós podemos afirmar que o somatório de todas as forças na vertical tem que ser igual a zero. Quais são as forças presentes na vertical? Agora mesmo nós colocamos aqui que uma das forças presentes na vertical é o vetor TY. A outra força presente na vertical é exatamente a força peso. Então nós temos que a soma vetorial da força TY com a força peso tem que ser igual a zero. O peso é um vetor que aponta verticalmente para baixo. Nós sabemos que o peso tem um módulo que é dado pela massa vezes a gravidade. Vai atuar nesse nosso sistema de referência na direção menos J. TY, por sua vez, atua verticalmente para cima. Então você fica com TY na direção J, menos, em razão desse sinal da orientação da força-peso, massa vezes a gravidade na direção J. Conforme a gente tinha visto nos problemas anteriores, eu tenho o mesmo vetor unitário nas duas parcelas, então a componente TY é igual ao próprio peso do objeto. Mas quem será TY? Como é que a gente pode escrever TY? Repare que no problema a gente quer encontrar a componente TY em função do ângulo θ. Então, para cada ângulo θ diferente, eu vou querer saber qual é o esforço no cabo. Então, reparem o seguinte, esse ângulo θ é um ângulo assinalado em relação à vertical. A gente tem aqui a posição de orientação do nosso cabo L, está aqui a partícula que está girando com uma velocidade angular ômega, e esse ângulo θ está aqui. Conforme a gente já tinha colocado, o vetor TY, o vetor tensão no cabo atua ao longo do comprimento do cabo, ele atua para cá. Ele possui uma componente TY que atua verticalmente para cima. Quando você olha para a trigonometria desse problema, você vê que o TY é um cateto adjacente a esse ângulo θ. Por ser um cateto adjacente, se eu tomar o cosseno do ângulo θ, isso é igual ao cateto adjacente a θ, dividido pela hipotenusa, que é a tensão no cabo. TY, então, é dada por T cosseno de θ. Se eu chamar essa relação de relação 2, e a relação que estabelece um vínculo entre a componente vertical e o peso do objeto, de relação 1, eu agora posso substituir TY por mg, ou levar a relação 2 na relação 1, que é equivalente. Então, levando relação 2 na relação 1, a gente obtém massa vezes gravidade igual a T cosseno de θ. São duas formas diferentes de se expressar a componente vertical da tensão no cabo. Uma que é algébrica, vem da trigonometria, né? Ty é T cosseno de θ, e outra que é física, é em consequência da primeira lei de Newton, que para exigir que a partícula permaneça em equilíbrio na vertical, que ela não se movimente na vertical, apenas realize o giro no plano XY, Ty tem que ser igual ao próprio peso do objeto, ok? Então aqui a gente chega no resultado que era desejado, que é a tensão no cabo igual a massa vezes gravidade dividido pelo cosseno do ângulo θ. É a expressão da força que o cabo vai sentir em função da massa da pessoa e da cadeira que estão girantes e do cosseno do ângulo θ, tá certo? Ou seja, da posição angular que a partícula ocupa, ok? Podemos passar então para a solução do item B, retomando então o enunciado. No item B nós queremos saber o seguinte: qual é a velocidade angular que o engenheiro precisa ajustar
para que o ângulo de inclinação seja igual a esse ângulo θ, digamos, θ igual a 30 graus, por exemplo. Vamos ver então o que nós queremos dizer por isso. Vejam só. Eu vou tentar refazer aquela figura. Aqui então eu tenho a haste girante. Aqui eu tenho aquela barra que possui um comprimento D. E aqui eu possuo o cabo que sustenta a cadeira e a pessoa que estão girando. Nossa pergunta agora diz respeito à velocidade angular que esse conjunto deve possuir para que essa posição angular do cabo em relação à vertical tenha esse ângulo θ. Vejam só. Agora nós vamos falar sobre a força centrípeta no problema, porque agora nós estamos preocupados com a rotação desse objeto em torno dessa coluna vertical. Então vejam bem, primeiramente eu tenho o meu cabo de comprimento L, e aqui eu tenho essa barra que acopla o cabo na coluna girante, que tem um tamanho D. Força centrípeta se relaciona ou com a velocidade linear ou com a velocidade angular. A gente sabe o seguinte, a expressão da força centrípeta é a seguinte, a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, o vetor aceleração centrípeta. Isso aqui é igual a massa vezes módulo da aceleração centrípeta, quadrado da velocidade linear, dividido pelo raio. Atuando em qual direção? Sempre atuando para dentro da trajetória. Se está apontando para dentro da trajetória, se você vai descrever um círculo, enquanto esse movimento acontece, o vetor que aponta para dentro da parte interna do círculo é o vetor menos R chapéu. Por sua vez, vocês viram lá na cinemática que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio da curva. E aqui talvez venha uma pequena malícia que a gente tenha que ter nesse problema, que é como é que a gente vai especificar esse raio. O raio é a distância do objeto girante até o centro de curvatura. O centro de curvatura está aqui, ó, onde a coluna está colocada, a coluna girante está colocada. Eu percebo então que a distância que separa o objeto girante da coluna girante não é igual a essa distância D somente. Na verdade, eu tenho essa distância D e eu teria que também tomar a projeção do comprimento L na direção do plano horizontal. Eu vejo então que essa distância ela é um cateto oposto a esse ângulo θ. Se eu então tomar o seno desse ângulo θ, isso é o cateto oposto a θ, que eu vou chamar de x, dividido pela hipotenusa, que é esse comprimento L. X, então, é igual a L seno de θ. E o raio? O raio é essa distância D mais x. Portanto, esse raio que deve ser utilizado no problema, ele é igual a D mais L seno de θ. Ora, então com isso, o seu vetor força centrípeta seria igual a menos a massa vezes, no lugar da velocidade linear, entra o quadrado da velocidade angular vezes o raio ao quadrado, dividido por R, na direção R chapéu. Eu percebo que há uma dependência com o raio da trajetória no numerador e no denominador. Eu posso fazer uma simplificação de R2 com R. Isso aqui me dá, então, menos
a massa vezes o quadrado da velocidade angular, vezes o raio da trajetória, na direção do vetor unitário R chapéu. Aliás, é contra, né? Tem um sinal negativinho aqui que indica que a força centrípeta está apontando para dentro da trajetória. Ok? O R, por sua vez, é o comprimento da haste horizontal mais a projeção do cabo, né? L seno θ no plano horizontal. Então, com isso, a sua força centrípeta é igual a quem? Menos a massa, vezes a velocidade angular ao quadrado, vezes o raio, que é D mais L, seno de θ, na direção R chapéu. Bom, reparem que o que está faltando nessa relação? Está faltando interpretar no nosso problema quem é a componente da tensão que desempenha o papel de força centrípeta. A primeira figura mostra isso para nós, né? É a componente da tensão no plano horizontal. É a componente que vai se relacionar com o seno desse ângulo θ. Então, apenas refazendo a figura aqui novamente, está aqui a minha tensão no cabo. Eu vou ter que tomar a projeção da tensão aqui no plano XY. Tá certo? No plano horizontal, aliás. Vou chamar essa tensão de TR, onde esse Rzinho aqui quer dizer radial. Essa tensão radial, ela se relaciona com esse ângulo θ. Se eu agora tomar o seno desse ângulo θ, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, né? Isso é o cateto oposto a θ, dividido pela hipotenusa, que é a sua tensão no cabo. Ok? Então a tensão radial é igual a T vezes seno de θ. Não há no problema nenhuma outra força que aponte radialmente para dentro ou para fora. Então, o módulo da força centrípeta tem que ser igual a essa componente radial. Então, como apenas TR atua na radial, é ela que é a força centrípeta no problema. É ela que desempenha o papel de força centrípeta. Então, o vetor força centrípeta tem que ser igual ao vetor TR. Ela é a resultante das forças na direção radial. Ok? Então, recapitulando o resultado que nós tínhamos para a força centrípeta agora há pouco, ela era igual a massa vezes o quadrado da velocidade angular vezes D mais L seno de θ. Isso aqui tem que ser igual ao vetor tensão radial, né, projeção da tensão na direção radial, que tem um módulo T seno de θ, também atuaria na direção menos R chapéu, tá certo? Mas o vetor menos R chapéu vai se cancelar, ele vai estar presente nos dois lados da igualdade. Bom, o que falta no nosso problema? Falta nós utilizarmos o resultado do item A. Do item A, a gente sabe que a tensão no cabo, para que ele fique nessa posição angular θ, tem que ser igual a mg sobre cosseno de θ. Então, a massa vezes o quadrado da velocidade angular vezes D mais L seno de θ é igual a tensão no cabo, que é mg sobre cosseno de θ, multiplicado por seno de θ. Reparem que no lado direito eu vou ter uma divisão entre seno e cosseno, que vai me dar a tangente do ângulo de abertura. Isso aqui vai me dar, então, massa vezes a gravidade vezes a tangente do ângulo θ. E aí, com isso, eu posso isolar a minha velocidade angular, a minha frequência angular, e obter o resultado esperado no problema. Então, agora eu vou isolar ômega ao quadrado. Ômega ao quadrado vai ser igual aqui
Lado direito, que é a massa vezes a gravidade vezes a tangente do ângulo θ, dividido pelo coeficiente do ômega 2, que é massa, que multiplica D mais L seno de θ. Reparem que no numerador e no denominador eu posso simplificar a dependência com a massa, é a mesma dependência, né? O M multiplica G tangente de θ, multiplica D mais L seno de θ. Então, com isso, a gente obtém que a frequência angular ao quadrado vale G tangente de θ sobre D mais o comprimento do cabo vezes o seno de θ. Esse aqui é o resultado que nós queríamos obter desde o princípio. G tangente de θ sobre D mais L seno de θ. Chegamos então no nosso objetivo, que era deixa eu ver, perdi o resultado. Chegamos então no nosso objetivo, que era obter a expressão da frequência angular. Parece que ficou um pouquinho misturado aqui, gente, vocês me desculpem. Não, parece que houve uma inversão na ordem dos slides. Esse aqui vai ser então o nosso quarto slide, ok? Na versão final editada eu coloco na ordem correta para vocês. O que então que é o mais importante nesse problema, em especial no que diz respeito à segunda parte? A segunda parte, né, que é essa em que a gente identificou quem seria a força centrípeta, é o seguinte: toda vez que você vai resolver um problema sobre movimentos circulares, onde você quer estudar a dinâmica do movimento circular, no momento em que você se pergunta sobre a força centrípeta, você não pode identificar as forças presentes no objeto e colocar da sua cabeça a força centrípeta. Não é assim que se procede. Você deve identificar quais forças estão atuando ao longo na radial e tirar a resultante delas. Nesse caso, eu tenho apenas uma força na direção radial, que é essa aqui, a componente da tensão ao longo da direção radial. Por isso, ela que vai desempenhar para mim o papel de força centrípeta, ok? Não há uma outra força presente na radial. Eu poderia ter uma força apontando radialmente para fora. Nesse caso, a força centrípeta seria essa que aponta internamente menos aquela que vai apontar externamente, uma diferença vetorial. Poderia ter duas forças apontando internamente, então deveria somar os módulos dessas duas forças para tirar a força centrípeta, ok? Reparem que isso não ocorre na direção vertical, não existe giro na direção vertical. Na verdade, nesse problema, o que a gente está esperando acontecer é que não haja nem movimento na vertical. Então, na vertical, a gente aplicou a primeira lei de Newton para tirar a tensão no cabo em função desse ângulo θ. Foi de onde saiu o resultado, que a tensão no cabo seria o peso, né, massa vezes gravidade, dividido por cosseno θ. Tomem cuidado, então, com esses problemas envolvendo movimentos circulares. Não coloquem de imediato a força centrípeta como uma força no problema. Ela vai aparecer se o objeto está girante. Mas você precisa identificar quais forças estão apontando ao longo da direção radial. Tirar a resultante entre elas. E daí verificar que essa resultante, sim, é a sua força centrípeta. Ok? Espero que tenha ficado claro, tá certo? Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, me mandem notícias. Se precisar, a gente pode refazer o problema ou então explicar para vocês individualmente, tá bom? Um abraço para vocês, até mais.